Meu nome é Natir Amaral e estamos mais um Espaço Saúde em Foco. Hoje com mais um tema de saúde intrigante aqui para a nossa população e para a sociedade civil. Doenças raras, as doenças raras no Brasil. E convidamos a doutora Cássia Schiffer Rogério, psicóloga clínica e presidente da FEBER, Associação Brasileira de Enfermidades Raras. Tudo bem, doutora Cássia? Tudo bem, senhor Nadir, boa noite. Prazer estar aqui, muito prazer obrigado. É nosso estar aqui para você passar cada vez mais informação sobre doenças raras. Claro, e vamos começar a nossa primeira pergunta, né? O que são doenças raras? Pois é, essa é uma pergunta assim que todo mundo faz, né? O que são as doenças raras? Já o nome já diz, né? Então são aquelas doenças que afetam um número da população, mas assim um número pequeno da população você visto no âmbito geral, tá? Elas são divididas assim, em várias categorias, né? Ela já é rara pela frequência dela já é rara também, né? E também é considerada uma doença rara, você vendo pelo foco de onde ela está sendo pesquisada, o número de pessoas que está tendo essa doença, tá? Então, só citando um exemplo, né? Vamos supor, há um tempo atrás, a lepra na França era uma doença rara, considerada rara. E na África Central, ela já não era considerada uma doença rara. Então, depende muito do local que ela está sendo pesquisada. Eu acho que se torna rara, não sei, acho que principalmente no Brasil, é por falta do conhecimento da doença, Com né? certeza. Muitos profissionais... Diagnóstico correto. Exatamente. É feito muito diagnóstico errado. O pessoal muitos da área da saúde não tem o conhecimento de uma doença rara. Precisa ter mais incentivo com relação a pesquisas, né, dessas enfermidades, porque elas têm muita doença e às vezes ela se torna rara em função de uma outra doença, tá? Uma está ligada à outra, uma é correlata à outra, Isso, né? Às vezes, vamos supor assim, te dar um exemplo bem brusco, né? Vamos supor, de repente, de uma gripe simples, causa algum problema assim, interno e, de repente, dela pode surgir uma doença rara. Você entendeu? Às vezes, de uma simples gripe, pode aparecer uma doença que ela torna-se rara ou aparece rara e muitas vezes não sabem o diagnóstico dela ou ela é diagnosticada erroneamente. Você falou em muitas doenças raras. Quantas doenças raras existem? Dá pra gente ter uma catalogação, né? Uma estatística sobre elas? Tá. Nós somos, assim, baseado assim, na União Europeia, né? Eles contam como assim, de 7 a 8 mil tipos de doenças raras. Tá? Aqui no Brasil já é um pouco diferente, porque vamos dizer assim, nunca foi feita uma pesquisa para você dizer, olha, tem tanto dessa. Então é uma coisa mais aproximada. Então o que nós fizemos aqui no Brasil? É o modus operandi do Brasil, né? Exatamente. Temos um banco de dados sobre doenças. Exatamente. Né? Então o que nós estipulamos? É estipulado assim, a cada 2 mil aparece uma doença, então ela é tida como uma doença rara. Tá? 1 em cada 2 mil no Brasil. Numa média, 1 em cada 2 mil. E aquela coisa, também depende da região, como eu havia dito, que ela está sendo pesquisada. Dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Depende da região onde ela está sendo pesquisada. E a época. Vamos supor assim, em São Paulo, doença de Chagas é raro. Mas fora de São Paulo, vamos dizer assim, Bahia, para cima, norte, nordeste, já não é uma doença rara. Você entendeu? Funciona mais ou menos assim. Então, é assim como é feita a pesquisa? Vou dizer, o que eu estou te falando, não temos uma pesquisa que você pode dizer determinada doença X, no Brasil é considerada rara em função de tantos casos que apareceram. Não, isso não existe. É uma estimativa mais ou menos que é feita, tá? Porque ainda não se tem essa pesquisa feita com relação a essas doenças. Então, a gente tem uma... Em termos de políticas públicas, nós temos alguma coisa voltada a políticas públicas em doenças raras? Não que eu conheça. É muito importante.
Já é um caminho que a febre pode... Com né? certeza. Nós estamos aqui para isso, né? É para trazer instigar que isso ocorra, né? Porque a nossa associação justamente é voltada para a pesquisa, né? Então é o que nós estamos querendo fazer realmente, pesquisar essas enfermidades, essas patologias, que cada dia, porque se você for ver na literatura médica, de repente, todo dia aparece uma nova. Tá? E aí, como é que fica, né? Nós não estamos preparados para esse aparecimento de cada dia uma nova. A área da saúde realmente não está, porque assim, o que precisaria existir, né, é que, vamos supor, dentro já da universidade, quem está na área da saúde já fosse estudando essas patologias. Tá? Já fosse uma cadeira dentro da grade curricular não tem. De medicina. Não tem, ainda não tem. Então, o ideal que seria fosse na medicina, na enfermagem, na psicologia, na psiquiatria, se fosse toda na área da saúde, para que realmente, quando o profissional saísse, né, da universidade, saísse de suas residências, né, que tem que fazer, já teria um conhecimento de uma grande parte dessas patologias. Esse seria o ideal. Mas para que isso aconteça, ainda tem um caminho. Um longo caminho a percorrer. Exatamente, é um longo caminho a percorrer dentro da nossa política de saúde. Exatamente. Cássia, como surgem as doenças raras? Pois assim, as doenças raras, muitas vezes elas são um quadro assim, genético, né? Já vem da genética, né? E pode ser também por uma infecção, tá? Uma bactéria, por uma alergia, né? E até por um envenenamento. Pode aparecer uma doença rara. Tá? Mas normalmente é na genética que acontece. Que ela é genética, né? Normalmente elas são genéticas. Uma mutação que ocorre. Isso. Interessante. Bom, internauta, participa, porque esse programa é muito importante, porque estamos vendo que dentro do sistema público ainda falta muito conhecimento sobre doenças raras. Então aqui nós estamos dando a oportunidade para a gente ter um começo, uma informação a mais sobre doenças raras. Aqui uma internauta, Marli Soares, de São Bernardo do Campo, ela nos faz a seguinte pergunta: quais são as doenças raras mais conhecidas? Nós podemos catalogar as mais conhecidas? Olha, vamos dizer assim, as conhecidas que a gente tem assim em contato, porque elas são, como eu te falei, de 7 a 8 mil tipos, tá? Vamos dizer assim, as conhecidas. Lúpus é uma conhecida. É rara. É rara, principalmente no homem. O lúpus no homem é muito raro, tá? Neurofibromatose é rara, mas é conhecida. Tem as doenças, vamos dizer, desculpe te perguntar, olha, eu trouxe até uma relação. Então, são raras. São raras. Então não dá para se guardar, são raras. São raras. Tá? Então depende, tem a parte na genética, tem na metabólica, né? Tem a doença de Gaucher, é uma doença rara. Tem endócrina, aquele nanismo de Laurent-Lévy, é uma doença rara. Síndrome de Cushing é uma doença rara, entendeu? Temos também as neurológicas, são as ataxias, são doenças raras. Dentro dela tem a esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA, que eu acabei de citar. Quer dizer, tem bastante, depende de onde ela está. Uma infinidade de doenças raras. 7 a 8 mil doenças raras. Isso nós temos catalogado no Brasil? Não? Ainda não foi. É o que eu falei, não foi feita uma pesquisa para dizer. Então, essa literatura estão vindo os Estados Unidos ou Europa para cá? Isso. Assim, alguns médicos realmente têm um conhecimento, se empenham, vão atrás, pesquisam, né? Então, realmente trazem. Então, tem realmente médicos da área da saúde, outros profissionais que realmente se interessam e vão atrás, né? De saber de onde surgiu, como surgiu, medicamentos para essas doenças, porque muitas patologias não têm medicamento, não existe medicamento para elas,
Não há medicamento específico para Não elas, há né? medicamento. Se não há pesquisa, não há nada específico para elas, né? Não há medicamento. Às vezes, alguns medicamentos que servem numa patologia, às vezes eles utilizam para uma outra patologia. Mas o que acontece? Pode dar uma reação, porque é específico para um tipo de patologia. Tá? E você, o médico, no caso, olha, toma esse aqui, né? É bom. É muito interessante, são coisas muito interessantes para serem passadas. Antes de nós continuarmos, eu quero dar um recado. Nós vamos ter um workshop semeando cuidados e colhendo saúde. Tema: Saúde da Mulher. No dia 6/7, das 9 às 12 horas, na Avenida Mascote, 1171, na Vila Mascote. Vagas limitadas. As inscrições pelo telefone 11, né, São Paulo, 3113-9710. Maiores informações no site da Prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br/SMPP. Tema: Semeando Cuidados e Colhendo Saúde. Tema enfocando saúde da mulher. A realização da Prefeitura. E você entrando no site da Prefeitura, no www.prefeitura.sp.gov.br/SMPP, você terá mais informações e poderá fazer a sua inscrição. Continuando, Cássia, o Guilherme Diniz, do Rio de Janeiro, como funciona, a pergunta dele, como funciona o tratamento de doenças raras? São duas perguntas. E a segunda, o sistema público está preparado para tratá-las? Como funciona, desculpe, Guilherme? Guilherme, também assim, muito superficial. Eu queria saber o que você quer saber como funciona, né? O que você entende como funciona. E a outra pergunta? Os sistemas públicos estão preparados para tratá-la? Não estão. Ainda precisa, aquilo que eu havia comentado, eles precisam ter conhecimento. Não vou dizer assim, alguns hospitais, vamos supor, o HC, o Hospital São Paulo, trata de algumas patologias, sim. Mas assim, não é geral, são alguns hospitais específicos. Alguns hospitais específicos, sim. Eles já têm um conhecimento, já fazem tratamento de algumas patologias. Um centro de referência, então? Tá. Você pode citar alguns de São Paulo aqui? São Paulo tem o Hospital das Clínicas, né? No Hospital São Paulo também tem, eu não sei dizer para você qual é a patologia que eles estudam lá, que eles tratam. Mas já tem, eu sei que existe pessoas já que fazem um tratamento, fazem um trabalho já nesses hospitais. Já existe. Não são em todos. Mas essas são as referências que nós temos aqui em São Paulo, né? Hospital das Clínicas e o Hospital São Paulo. E o Hospital São Paulo, são os dois. São que eu tenho assim conhecimento, são os dois. E são centros de pesquisa, né? Exatamente. Interessante. Quais são as características mais frequentes das doenças raras? Pois é. Se é que a gente possa, né? A característica, assim, para ser diagnosticada a doença rara, é aquilo que eu já havia comentado. O médico, ele precisa ter um conhecimento, tá? Essa patologia, baseado no conhecimento, é que ele vai dizer se ela é uma doença rara ou não, né? Muitas vezes ela vamos dizer, além do diagnóstico, né, do médico, existem algumas características, como às vezes a deformidade, o tipo da deformidade dessa patologia, tá? Alguns cuidados que essa patologia precisa ter, né? Acessibilidade, mas assim, muita coisa envolve também a família, tá? Porque em função do tipo da patologia, a família em si precisa ser tratada junto e cuidada junto com o paciente. Tem que também ter uma especial atenção ao cuidador, né? Que é está desinformado, desamparado, precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento também. Né? E muitas vezes esse próprio cuidador é que traz para o médico as informações.
porque ele vive o dia a dia com o doente, né? Que muitos não são ouvidos, né? Não são. Porque muitos médicos, muitos da saúde dizem, não, você não entende nada, eu sou profissional. E, na verdade, me desculpem, né? Mas quem cuida, o cuidador, entende muito mais do que nós da saúde. Eu digo nós, pela minha própria profissão também, né? Olha, nós queremos agradecer aqui os internautas que estão mandando suas perguntas, né? A Fernanda e o Rogério, obrigado pela sua gentileza de achar que nós estamos cada vez mais trazendo informação. Mas o programa é para vocês. É vocês, usuários. Nós fazemos esse trabalho para vocês. Nós trazemos aqui essas informações para vocês saberem ter um mínimo de informação para poder discutir nos seus segmentos, né, Cássia? Para a gente poder, essa é a nossa finalidade, somos todas de organizações sociais, e essa é uma das nossas missões, passar uma informação, informar o usuário de como ele pode se articular no sistema, e o que existe hoje, em termos de atenção à saúde, à patologia, para poder enfrentar ele. Então, e muitas pessoas, dependendo do tipo da patologia, elas são discriminadas. Isso é uma coisa realmente que a gente tem que prestar atenção. Cai muito nessa próxima pergunta. Que problemas enfrentam os doentes, né? Os pacientes, ou as pessoas vivendo com determinadas patologias? Existe a discriminação, tá? Porque às vezes muitos são confundidos com doenças mentais, são tratados como doenças mentais e não são, né? Então, existe a acessibilidade também, dependendo do tipo da patologia. Muitas vezes os locais não são adaptados para aquela pessoa portadora daquela patologia. Tá? Então, realmente, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Tá? Os órgãos públicos têm que prestar um pouco mais de atenção. Tem que olhar com um pouco mais de carinho para as doenças raras, que elas estão aí para serem vistas, cuidadas, diagnosticadas e tratadas. Podemos dizer que grossamente, assim, um termo muito grosso, assim, chulo, são abandonadas, ou é a falta de informação também do sistema público? Pois eu acho que abandonadas, assim, não seria, mas é uma falta de informação, sabe? Muita falta de informação. É aquilo que eu estava dizendo no início. O ideal seria que realmente as universidades, que as doenças raras já estivessem no currículo universitário. Tá? Isso seria ideal. Para que realmente, quando o profissional terminasse o seu curso, ele já teria um conhecimento. Porque hoje não acontece isso. Muitas são confundidas, né, como eu havia citado. Muitas patologias os diagnósticos são feitos erroneamente, porque os profissionais pensam ser um tipo de doença e, na verdade, até o doente é tratado com aquele tipo de doença e, na verdade, ele tem outro. Então, muitos vêm a óbito por um tratamento errôneo. Por um tratamento errôneo. A que ponto nós chegamos, né? Ainda. Por falta de conhecimento Por falta de conhecimento, por falta de preparo, né, de um técnico em saúde, né? Exatamente. Seja qual o segmento, seja qual o nível que ele se encontre. Realmente, é o que eu falei, tem muitos interessados, muitos médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, que realmente vão atrás, vão se informar, né? Dentistas, a parte odontológica também, porque as pessoas com doenças raras também têm tratamento odontológico, tá? Dependendo da patologia, precisa de um dermatologista, né? E eles precisam se atualizar, precisam se informar. Isso é muito importante, tá? Precisam ter um conhecimento. Precisam. Todo o sistema, né? Todo o sistema. O sistema todo de saúde precisa conhecer, né? O Marcel de Santos, Cássia, ele pergunta: as doenças raras têm algum sintoma em comum? Não, porque assim depende muito, Marcelo, depende muito da doença, da patologia. E muitas vezes ela é confundida com uma doença, vamos dizer, que ainda não é raro. Então, muitas vezes, o que a gente vê, um determinado tipo de doença tem, vamos dizer assim, a grosso modo, vamos dizer, né, uma dor
sido com uma doença conhecida, tá? Então, se o profissional não for pesquisar a fundo aquela dor, se ele ficar só no superficial, de que essa dor é comum a tal doença, realmente aí complica. Tem que realmente pesquisar e ir a fundo. Então, dependendo do tipo da patologia, eu não vou poder dizer, olha, é um padrão. Não tem um padrão. Acredito que não tem um padrão. Não tem um checklist aqui assim? Não, é esse. Não. Eu pelo menos desconheço. São patologias, né, diferentes. Uma coisa correlata, né? Correlata, exatamente. Parecida. Tá? Né? Por isso que a gente fala, tem que pesquisar. E ouvir muito o cuidador. Porque é ele que vai trazer as informações. Porque ele que está o dia a dia com o doente. Né? O cuidador é uma peça-chave nessa diagnóstico, né? Exatamente. Nessa preparação, né? Nesse atendimento. Porque é ele que está acompanhando, né? Ele que está ele que conhece o dia a dia, né? O dia a dia, os sintomas, exatamente. as variações, as mutações durante o dia. As reações né? dos remédios, você entendeu? Quer dizer, então o profissional tem que ouvir o cuidador. Precisa muito ouvir o cuidador. Que é ele que te traz muita informação. E você comentou agora sobre as medicações, né? Então tem uma pergunta assim, interessante também. O que são medicamentos órfãos? Esses medicamentos órfãos que são chamados, eles são voltados para um tipo de patologia, para as doenças assim, mais graves, né? E o que acontece? Por isso que eles são chamados de medicamentos órfãos. Muitos laboratórios, eles não se interessam, não se preocupam, ou assim, por criarem uma medicação específica para um tipo de paciente, para um tipo de patologia, que é um número muito pequeno. Então, muitas vezes não há interesse. Não há interesse, não havendo interesse, obviamente, esse paciente... perece, né? Sabe? Não tem uma medicação que possivelmente pudesse ajudá-lo, né? Às vezes cai na história de que essa medicação deu certo para essa patologia, como você tem uma patologia mais ou menos parecida, os sintomas mais ou menos parecidos, então vamos tentar esse remédio que pode ser que dê certo para a sua patologia também. E não é assim que funciona, né? Então, por isso que a gente fala nos medicamentos órfãos, que justamente são para um número muito reduzido, né, de patologias, de pacientes, né? Então, às vezes, os laboratórios não têm pouco interesse em pesquisas clínicas para essas patologias. Por mais que tenhamos, né, 8 mil, né? De 7 a 8 mil. Então, cabe a nós, organizações sociais, controle social, começar a instigar, né? Porque se você vê que é um paciente a cada 2.000, né? Então, realmente é muito pouco. É muito pouco. Mas ele também tem direito, né? Tem. Ele tem direito à vida. Direito. Exatamente. Ele tem direito à vida, né? Mais um internauta aqui. Obrigado, Thaís Moreira, pela sua pergunta. Ela é de São Paulo. Doença rara é sinônimo de doença incurável? Thaís, né? Desculpa, muitas doenças são incuráveis mesmo. Tá? Mas não vamos dizer que é um sinônimo. Né? Muitas a pessoa consegue viver com a sua patologia. Mas outras é aquilo que nós estávamos conversando. Por não existir uma medicação, né, específica para aquela patologia, ela acaba tendo que viver do jeito que ela conhece, né? Às vezes com alguma medicação que não seja da patologia dela, mas eu não gosto de dizer que seria um sinônimo, não. Não gosto, não. Eu acho que isso não é muito bom falar. Não é bom, né? Não acompanha uma coisa com a outra, né? Não. Eu não vejo assim. Tá? Eu não vejo assim, não. Porque agora, dependendo da patologia, realmente não tem jeito. Ela falta informação. Né? Nós estamos focando aqui sempre na informação. A Cássia sempre está repetindo e ressaltando que é a falta de informação. Né? Ela pode se tornar grave ou não pelo mau diagnóstico que pode acarretar. Exatamente. Mas é pela falta de informação, né, Cássia?
Pela falta de informação. Pela falta de informação, né? Então isso é muito importante que os órgãos públicos em saúde tenham essa noção, né? Que quando acontecer alguma coisa, cair alguma doença em suas mãos, né? Um médico, ele tenha, né, a hombridade e a humildade e o interesse de procurar o melhor para o seu paciente, né? E não largá-lo por falta de uma informação, né? Isso é muito preocupante. Então, e a gente... Ou não ficar passando de especialista para especialista, né? Porque daí você começa a andar de especialista em especialista, né? Não é minha área, passa para outro. E passa para outro, e passa para outro. Exatamente. Né? Até alguém com uma luz diagnosticar essa doença. Né? E nessas alturas, dependendo do tipo da doença... Aí ela pode se tornar incurável. Né? O Heitor Rica, de São Caetano do Sul, ele faz a seguinte pergunta. Existe a demora para o diagnóstico de uma doença rara? Sim, acabamos de mencionar isso. E muito, né? E quando vai se passando para um, para outro, né? Até alguém realmente chegar e já fazer um diagnóstico correto, né? Dizer, olha, é esta doença. Realmente, dependendo do tipo da patologia, passou-se muito tempo. E com isso, uma boa parte, né? Uma boa parte da atenção a esse paciente se foi. Se né? Perdeu. A Luciene Matos de Curitiba, nossos amigos lá de Curitiba. A utilização de medicamentos incorretos para o tratamento de doenças raras pode causar problemas? Você já fez uma menção aqui numa das suas perguntas, né? Sim, pode sim. E graves problemas, né? E graves, né? Graves mesmo. Muito graves. Então é muito importante que o médico saiba, pelo menos tenha uma noção básica, né, que está tratando com uma pessoa portadora ou vivendo com uma doença rara. Né, que ele saiba orientar esse usuário para o caminho certo. Né? Sim. Ouvir o cuidador. Ouvir o cuidador. Você frisa bem, ouvir o cuidador. Que é ele que vai passar as maiores informações, os maiores detalhes da patologia. Porque dependendo da patologia, às vezes o próprio paciente não consegue nem verbalizar o que ele está sentindo, como é, dependendo do tipo da patologia, que afeta, né? Então, ele chega a não verbalizar, não consegue falar, tal, dependendo do grau da patologia, a que grau chegou. Então, realmente, é o cuidador que vai passar essas informações. Que direciona, né? Que direciona o que está acontecendo com aquele paciente. Bom, eu vou fazer aqui um parêntese, né, para dar mais um recadinho. Está ocorrendo o segundo prêmio de igualdade racial, né, para estudantes de graduação e pós-graduação no município de São Paulo. Os temas que estarão abordados serão educação, comunicação, saúde, trabalho, juventude, discriminação, preconceito, né, violência de gênero e direitos humanos, experiências e reflexões sobre a participação da mulher negra no poder. Para participar, né, desse prêmio, né, apresente um artigo científico abordando um dos sistemas falados específicos e concorra a uma publicação do seu artigo. Quem está patrocinando é a Prefeitura Municipal de São Paulo junto com a CONE, que trabalha com o negro, com políticas de igualdade racial. Maiores informações também acesse, né, a Prefeitura de São Paulo, www.prefeitura.sp.gov.br/cone, segundo o Prêmio de Igualdade Racial. E também queremos comunicar, o Espaço Saúde está fazendo a sua inauguração oficial no dia 27 de fevereiro, fevereiro, 27 de julho, a partir das 19 horas, na rua Conde de São Joaquim 179. Contamos com a participação de todos. Né? Vão nos conhecer, né? Nós sempre comentamos sobre o Espaço Saúde. Então, dia 27 de julho, às 19 horas, na rua Conde de São Joaquim 179, lá na Bela Vista. Contamos com a presença de vocês todos. Mais alguma pergunta aqui para você, Cássia? Vamos lá. É o Pedro Henrique Aguiar vamos ver de onde é o Pedro Henrique. Ele é de São Paulo. Ele faz aqui uma
está parabenizando o nosso programa, né, Ian? Né? Muito obrigado. A gente agradece. Isso é feito para você, Pedro. Muito obrigada. Acredito que esse programa seja um dos melhores e mais informativos que já assisti. Parabéns pela iniciativa e muito sucesso para o programa. Muito obrigada. Nós agradecemos e ele continua e continuará porque vocês que estão aí do outro lado nos dão esse suporte. Espaço Saúde em Foco é para você, usuário. Era para pessoa vivendo com alguma patologia, para o cuidador, né? Também que ele não está sozinho, para a sociedade de um modo geral e para que as pessoas que fazem políticas públicas no Brasil prestem atenção, né, no que está acontecendo. Cássia, nós estamos passando esse ano pelas conferências de saúde. Nós já passamos por uma conferência municipal, estamos indo para uma conferência estadual e no fim do ano, né, lá por novembro, final de novembro, começo de dezembro, estaremos na nacional. Você como militante, né, agora militando na área de saúde, quais são as propostas que vocês estão levando para essas conferências de saúde sobre doenças raras? Olha, como eu estou participando realmente pela primeira vez e realmente senti assim, é uma emoção muito grande. Você vê o quanto que você tem que lutar pelo aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. As doenças raras, muitos realmente não conhecem, não sabem o que é e vêm nos questionar sobre isso e a gente com a máxima satisfação nós informamos o que é, orientamos, principalmente aproveitando aqui seu espaço, né, existem as associações das doenças, né, muitas doenças já existem suas associações e essas associações elas estão aí para orientar, para cuidar, para ajudar aquele portador, aquele paciente, aquele cuidador que precisa de um aconselhamento, de uma orientação, de um local, sabe, para trocar informações com relação à sua patologia. Então, aproveitando aqui, realmente existem já muitas associações de muitas doenças, das doenças raras, tá? Mas voltando, então realmente foi muito bom participar da pré-conferência, da conferência, e agora eu estou indo para a conferência estadual. E realmente nós estamos levando algumas propostas das doenças raras, que seria as medicações, os tratamentos, muitos profissionais que precisam, todos trabalhando junto, né? Seria um trabalho multidisciplinar, né? Muitos profissionais em cima de uma única das patologias, porque todas elas precisam do psicólogo, do terapeuta, do médico, do fono, da nutricionista, que realmente é muito importante para muitas patologias, né? Então foram propostas que nós levamos para a convenção, para a pré-conferência e para essa conferência, e realmente 3 foram aceitas. Eu fiquei muito contente com isso. E vamos caminhar para a estadual para ver se realmente nós conseguimos avançar um pouco mais. Afirmá-las, né? É isso que é muito importante, levar para o nacional, né? Nós temos muitos colegas, né, que já vão levar algumas propostas nossas para a nacional. Claro, nós queremos levar cada vez mais para que possa ser divulgado e realmente essas pessoas precisam da nossa ajuda. Precisam mesmo. Vamos ver o que a gente consegue, né? E seja colocado uma política pública de saúde, uma política de Estado de saúde para essas raras, né? E nacional, né? Não adianta. Claro, São Paulo é sempre São Paulo. Né? Começa tudo por aqui. Mas realmente precisa haver a nacional. Precisa chegar lá e realmente. Para que ela seja validada, né? Tudo se tornar, vamos dizer, uma lei, né? Isso vem em encontro com o Teodoro Esteves de Brasília, ele fala, né? Pessoas com doenças raras sofrem preconceito? Sofrem muito, como você já respondeu. Acha necessário o acompanhamento do psicólogo quando há o diagnóstico da doença? Você também acabou de responder, com certeza. É essencial esse acompanhamento, é essencial. Não só, assim, verdade, de todos os profissionais, né? Porque o psicólogo realmente tem uma participação muito grande. E em função da família também, né? Porque a gente faz um trabalho com a família, que nós nunca podemos esquecer da família, né? Porque
depende, o paciente depende também dessa família, né? Então, dependendo do tipo da doença, mexe com toda a estrutura familiar. E o psicólogo está aí para fazer um trabalho familiar também, que é muito importante. A Fabrícia Matini, de Santo André, ela fala, né? A pergunta que você acabou de responder. Qual o papel da família no tratamento desses casos de doenças raras? Muito importante. É importantíssimo, né? Porque é a família que vai estar no dia a dia com esse paciente, é a família que vai entender. Olha, vou dizer, a família se desestrutura no primeiro momento, quando ela sabe da patologia, né? Quando é descoberto, porque muitas patologias, elas só aparecem na idade adulta. Tá? Muitas, é só na idade adulta que ela é descoberta. Né? Então, você imagina que essa pessoa, de repente, se está fazendo uma universidade, ou está tendo sua vida normal até então, dependendo do tipo da patologia e o desenvolvimento dessa patologia, vamos dizer assim, o mundo cai, né? O mundo cai. E a família cai junto, né? Porque ninguém está preparado por um abalo desse, né? Que vem, que avassala uma família, e se desestrutura toda, né? E quando ele vai precisar do sistema público para dar esse apoio, nota que ele realmente não tem esse abraçar do sistema, né? Não tem. Infelizmente, mas nós vamos chegar lá. Não é fácil, porque são problemas que vão aparecendo, né? Aí você nota que você falta pessoas que conheçam a patologia, medicações para a patologia, um sistema de atendimento, de acolhimento, de acesso. É diferenciado, tem que ser diferenciado. Desculpe, mas tem que ser diferenciado. Né? O atendimento desses pacientes tem que ser diferenciado. Não, porque não tem como, né? Então, aí ela vai notar que ela realmente está sozinha, né? Ela está sozinha no sistema. E aí que entram nós, as organizações sociais, para mostrar, você não está sozinha. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Por isso que existem as associações. Então, é por isso que eu pergunto a você, qual é o papel da FEBER nesse contexto? É uma associação nova que está começando, né? Nós estamos começando e realmente a nossa intenção é fazer pesquisas científicas em cima dessas doenças, dessas enfermidades raras, né? Para realmente ajudar, né, no que a gente puder fazer para essas patologias, né. Nós somos também uma equipe, na nossa equipe nós temos nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, temos uma biomédica, justamente todos voltados com a função de pesquisa. Todos voltados para essa área, porque é uma área carente. Então, o foco da FEBER é a pesquisa. É a pesquisa científica, exatamente. Claro, nós vamos fazer palestras também, divulgando os nossos conhecimentos, né? Passando as informações, né? Tentando, à medida do possível, arrumar bastante parcerias para que isso ocorra, mas o foco da FEBER é a pesquisa científica. Então vocês estão vendo que vocês aí que por um acaso se encontrem nessa situação, não estão sozinhos. A FEBER, né, está aqui para poder passar informação. Você tem um site da FEBER? Ainda não, nós estamos assim iniciando, né? Nós estamos, ainda não está formado o site, mas assim, se você me permitir, pelo Espaço Saúde, será divulgado. Para nós é uma grande honra ter a FEBER no nosso Espaço Saúde. Então, é mais uma informação de saúde que nós passamos. Então, muito obrigada. Então, assim que realmente nós estivermos com tudo pronto, né, porque a gente também depende de algumas coisas da burocracia, né? Que nos dão umas brecadas de vez em quando, né? Mas assim que tudo estiver pronto, organizado, realmente aí no nosso site, a isso vai ser divulgado, aqui pelo Espaço Saúde também, é nosso parceiro, nós fazemos uma parceria, né, Nadir? E para que vocês tenham conhecimento também do nosso trabalho, que vai ser muito importante. Essa é a função do Espaço Saúde, é trazer essa informação. Doenças raras, ela está, se Deus quiser, está começando a deixar de ser rara. Né? Mas a gente tem um longo caminho a seguir. Então a FEBER está entrando no nosso espaço, é mais um parceiro nosso lá no Espaço Saúde, para a gente levar
mais informação. A FEB vai atuar somente em São Paulo? De princípio, sim. A ideia nossa realmente é abranger outros estados, né? Nossa ideia realmente é essa. Mas, por enquanto, nós estamos começando aqui em São Paulo. Mas, assim, no que a gente puder sair de São Paulo para divulgar o nosso trabalho, para passar informações sobre as doenças raras, palestras, tudo focado nas doenças raras, realmente estamos aí. Essa é a nossa ideia, realmente, não, além da pesquisa, é a divulgação, é um trabalho, são palestras dos nossos profissionais que estão conosco, que nós vamos também fazer essas palestras, né, que vai ser muito interessante. Parte de nutrição para as doenças raras é uma coisa muito importante. O papel do nutricionista é importante nessas patologias. Então, a FEB também vai ter palestras, mas tudo isso vai ser divulgado, vocês vão ficar sabendo. Não deixem, né, de acompanhar o Espaço Saúde, que o Espaço Saúde passará as informações para vocês, né? Então tem muito serviço a ser feito. Tem, né, graças a Deus tem. O nosso projeto realmente não é pequeno. Não é não. O Renato Salles de São Paulo, Cássia, ele faz a seguinte pergunta, Renato. Obrigado pela sua pergunta. Existe alguma doença rara mundial curável cujo tratamento tenha sido pesquisado e criado no Brasil? Temos isso aqui? Olha, Renato, eu não sei dizer para você, eu não conheço. Pode ser até que tenha, tá? Mas não chegou a nós ainda. Pode ser que alguém esteja já pesquisando, né? Já tenha descoberto alguma coisa, mas não que tenha chegado até nós. O João Alberto Cássia, do Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta, João. A pergunta do João é a seguinte: quais os maiores obstáculos para a vida de um portador de doença rara? Eu acho que, além do preconceito, qual é o... Aquilo que, dependendo do tipo da patologia, tá? São a dificuldade profissional, de inserção profissional, a cidadania também é uma dificuldade, né? A vulnerabilidade, a parte social, a parte familiar, a parte psicológica, olha quanta coisa. Tudo isso acarreta a vida de um portador de uma doença rara. São N fatores que afetam, né? Tem mais uma pergunta aqui de São Paulo, é o João Carlos La Plata, né? Ele pergunta, considerando a morosidade e a não proatividade do sistema público de saúde que no diz respeito aos médicos, né? Eu pergunto, não seria interessante estabelecer contato com os sistemas de saúde privados, hospitais privados, clínicas, onde sabemos que a população mais privilegiada financeiramente busca e obtém diagnóstico? Não sei se a gente pode dizer que no sistema privado seja melhor que o público, não sei, em relação ao tratamento médico. E assim, também em relação às organizações mundiais, né, que falam de saúde fora do país, a gente também pode ter acesso a essas informações, a essas pesquisas. Primeiro, ele faz duas perguntas. O sistema privado de saúde, ele tem melhor atenção, melhor atendimento em relação ao público? Olha, é que o privado realmente, já diz, né? Privado, né? Então, às vezes, eles têm realmente um interessezinho assim, um pouco maior. Mas você acha que é melhor que o público? Não, eu não acredito que seja melhor. É porque eu desconfio muito, né? Não acredito que seja melhor, tá? Mas que às vezes o interesse é um pouco melhor, né, do que o público, né? Porque às vezes você vai no hospital privado, eu imagino uma situação assim, eu chegar no hospital privado, falar com a diretoria, falar, olha, eu sou pesquisadora, né, e estou muito interessada e tal, eu acho que vai até existir uma abertura de um interesse. O que isso vai ser muito mais difícil da gente chegar no hospital público, né? Eu acho que talvez o caminho... Mas você acha que no acesso público ele tem mais informação que o privado? O privado tem mais informação que o público? Eu acho que isso é um questionável aqui no Brasil. Eu não posso dizer porque eu não tenho base para... E nós não temos dados para esse tipo de coisa. Porque geralmente o sistema privado, pelo que acontece, nas doenças mais conhecidas, há
há um descaso também, há uma falta de atendimento, né? Não é uma qualificação. Quem é o seu José Carlos, né? Eu não vou dizer para você que existe o melhor e o pior. Né? Eu acho que não temos dados ainda para chegar a te responder se ele é melhor, se é mais fácil, mais difícil. Pode ser até que a gente possa imaginar que, mas não temos dados para isso. Ele diz assim, fazendo uma provocação, será que não seria um modo de provocar que o sistema público se acelerasse na atenção? Eu acho que não. Acho que não penso eu que não é esse o caminho. O caminho não é esse o caminho. Porque é bem questionável esse sistema privado de saúde, né? Nós temos vários casos, né, que a gente conhece dentro do espaço saúde, dentro da nossa militância na saúde, né, que há uma desinformação também do sistema privado de saúde. No caso, há uma comparação entre público e privado. O público ele tem mais informação, no caso de doenças raras, porque ele chama a pesquisa, né? Esses hospitais, esses HUs, hospitais universitários chamam a pesquisa, enquanto que o privado fica muito restrito. Talvez nós tenhamos que ir até eles. Isso, aí seria uma outra política, seria uma política de ação, né? Exatamente, nós temos que ir até eles, olha, nós temos um projeto assim, tem interesse, né, de divulgar, de mostrar, né? Pode ser que o inverso até funciona. O inverso funciona, né? Porque por mais que tenhamos esse atraso no sistema público, ainda é o que temos de melhor, né? De melhor nessa atenção. Voltando à pesquisa, Cássia, você tem uma noção se há alguma pesquisa mais focada em algum tipo de uma doença rara, assim, específica no Brasil? Ou você desconhece isso? Eu desconheço, sinceramente, eu desconheço. Se existe, até parece que foi pergunta de um... Foi pergunta de um internauta. Né? Eu, na verdade, desconheço se existe. Não posso te afirmar nada. Eu gostaria até que realmente existissem, não uma só, várias. Várias, né? Várias. Quanto mais melhor, para deixar de ser raro, né? Exatamente. Primeiro para deixar de ser raro, e realmente para que essas pessoas possam ter uma vida, assim, vamos dizer, um pouco melhor, né? Por mais que a gente queira, mas isso é uma vida mais difícil, né? Porque eu tenho um caso lá no nosso grupo, né? Que você conhece de GIST. GIST era uma doença rara, é uma doença rara. Ainda né? Mas por incrível que a gente recebe muitas informações do Brasil inteiro sobre GIST. Então eu sempre me questiono, ela é rara ou ela é rara por falta de informação, né? Notamos que todas as informações que chegam de GIST, a maioria das vezes que chegam informações de GIST na nossa associação, lá na GIST, é um diagnóstico errado, confunde com algum tipo de câncer, um caso de câncer de estômago ou de intestino, e não como GIST. Né? Mas é por falta de informação. Um mau diagnóstico, né? Um patologista que faz uma análise errada da lâmina. Então tudo isso conta para deixar de ser raro. Exatamente. Você vê que a gente cai sempre na mesma coisa, né? Informação. Exatamente. O que nós precisamos é informação. É isso. Informação e informação. Através da informação, a formação. Porque isso que falta é mostrar que há necessidade de se ter esse banco de dados sobre a patologia. É uma grande necessidade que tenhamos esse banco de dados, um banco de dados bem feito, bem apurado, com nuances, para a gente dar suporte, para que a gente consiga dentro do sistema público colocar, né, essa informação, instigar, provocar que o pesquisador se interesse pela matéria. Exatamente. E que se crie o acesso a medicações, a tratamentos. E tem aquilo também, né, de que muitas vezes a doença, ela existe numa família, no qual essa família não tem condições de se deslocar até um hospital, os meios para chegar lá é muito difícil. Então existem assim, tantos obstáculos, né, que acaba, vamos dizer, deixando, né,
e a doença vai piorando. E às vezes a própria família nem sabe que existe uma doença rara ali naquele seu contexto, né? Porque não consegue chegar ao hospital, ou quando chega ao hospital, não tem as informações, não pode comprar a medicação, né? E se ela existe para essa medicação, né? Muitas medicações, elas podem até existir, mas a dificuldade é tão grande para chegar a essa medicação, tem até muitas vezes que entrar com o judiciário, né? Para você conseguir aquela medicação. É tanta burocracia. É desgastante. Claro. Quem é que tem vontade, né? Vamos pensar nisso. É complicado. É muito complicado. Então, teria que ter uma forma de se agilizar mais isso, não criar tantos obstáculos, né? Porque até dependendo do tipo da medicação, que realmente vamos dizer, tem que ser utilizado da área jurídica, nossa, é uma burocracia muito grande. Né? E às vezes essa medicação é dada por um tempo limitado. Então, quando essa pessoa tiver que pegar novamente essa medicação, é mais uma burocracia, então ela fica um período sem essa medicação. E aí, como é que fica? Né? É complicado. Dizer, é um ciclo vicioso, sim, né? É um ciclo vicioso que fica difícil de nós trabalharmos com isso, né? É exaustivo, né? Chegar a uma conclusão. Bom, infelizmente nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito interessante a sua explanação, Cássia. Eu acho que trouxe um pouco mais de informação dentro desse contexto que nós temos de saúde e principalmente de doenças raras no Brasil. Ela é tão rara que pouco se fala, né? Também, né? Então nós trazemos essa informação, esse objetivo, esse foco, é trazer informação e boa informação. Aqui nos últimos momentos, para suas considerações. Muito obrigada, fiquei muito contente de participar aqui do programa de vocês. Espero ter passado as informações, ter assim atendido, né, aos nossos internautas. Se alguma dúvida ficou, que a gente possa esclarecer, aí fica com você, né, essa parte, né? Eu quero realmente agradecer e que estiver aqui à disposição, todos nós, lá da FEBER, no que precisar, estamos aí. Muito obrigado pela sua participação. A Saúde agradece a sua presença aqui. Agradecemos também aqui os vários e-mails de elogios ao nosso programa. Para encerrar aqui, a Denise de São Bernardo do Campo, ela fala: sempre acompanho o programa Saúde em Foco, como faz falta programas de grande importância como esse. Muito obrigado, Denise, e a todos, né, os internautas, essas mensagens de elogio. O Espaço Saúde existe para você. Reforçamos essa nossa fala. Tanto eu e o Lucas e todo o nosso grupo lá do Espaço Saúde, a gente reforça. Esse programa é feito para você e com você. Nós estamos aqui, para você. Pessoa vivendo com patologia, cuidadores e sociedade civil. Nós existimos para vocês. Essa é a nossa intenção. Esse é o nosso foco de ação. Semana que vem teremos, né, no próximo dia 12, teremos um tema muito importante, que é bullying. Né? Que é o que está começando aqui que está acontecendo muito, né, na mídia, está aparecendo de bullying. Não percam, a doutora Lídia estará aqui para passar essas informações. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Contamos com vocês dia 27 de julho na nossa inauguração oficial. Queremos vocês lá participando, tomando um cálice de vinho com a gente. Mais uma vez, muito obrigado e até dia 12 de julho com bullying, um problema de saúde. Muito obrigado.